Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar um passo a passo da utilização daquelas tintas mais baratinhas, aquelas tintas que são feitas à base de água, e é bom trabalhar com tintas à base de água porque não tem problema para quem tem alergia, não vai ter problema com isso, tá certo? Vamos utilizar esses pincéis que a gente encontra em qualquer papelaria, loja de material de construção, de artesanato. Vamos usar, aliás, essa daqui foi a utilizada para fazer o trabalho que eu vou mostrar para vocês, bandeja de isopor como palheta. Essa nós usamos nesse trabalho que eu vou mostrar agora para vocês, que é esse que vocês vão fazer, tá certo? Esse é a pintura que nós vamos realizar agora, para que vocês vejam como é simples, como é fácil, seguindo o passo a passo para a construção. E olha, o tamanho da tela bem econômica também. Então acompanhem e façam, e se houver alguma dúvida, se vocês tiverem algum interesse em algum tipo de pintura em especial, dá um toque, fala aí, informe nos comentários, e na medida do possível, claro, eu também vou fazer e vou pintar junto com vocês. Vamos ao trabalho, vamos à pintura na nossa telinha. Legal, então para esse trabalho, para essa pintura que nós vamos fazer, nós vamos utilizar uma telinha. Eu vou usar uma pequenininha para demonstração, você escolhe o tamanho que você vai fazer. Vamos utilizar pincéis, os mais simples que a gente encontra em lojas de material de construção, papelarias, lojas de artesanato, um pincel fino redondo para os detalhes menores. Tinta, eu vou usar a tinta acrílica, tá certo? Tinta acrílica são tintas que secam com uma certa rapidez, são à base de água e muito acessíveis quanto ao preço. Tá? Tem uma qualidade muito boa porque a pigmentação é muito legal também. Aquele guache escolar também é possível você fazer, é a base de água, então o princípio é muito parecido, é muito próximo um do outro, porque os dois vão trabalhar à base de água. Então a escolha de trabalhar com água é porque não vai ter nenhum problema de alergia para quem vai trabalhar com esse material. E também, falando de coisas bem em conta, porque não precisa gastar muito, olha aqui, você pode usar uma bandeja de isopor, uma madeirinha, qualquer coisa que possa servir como uma palheta para misturar a tinta, ok? Um reservatório, no caso eu estou usando esse aqui, né, para você limpar os pincéis, se for necessário, e vai ser necessário. Um paninho, um trapo, um papel toalha, papel que você possa usar para secar os pincéis também, ok? Muito bom. Então, hoje nós vamos fazer uma paisagem, um gênero paisagem na história da pintura, e vamos fazer pôr do sol, tá bom? Vamos trabalhar com o pôr do sol. Para isso, nós vamos começar com, mesmo aqui sendo branco, eu acho que é importante a gente pegar a tinta branca acrílica e começar com ela, tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é dispor as tintas que nós vamos utilizar aqui na nossa palheta, no caso, bandeja de isopor. Então aqui está o branco, vou começar com ele porque ele vai ser o início desse trabalho. Depois nós vamos trabalhar bastante, porque essa paisagem, o que predomina nela é o tom amarelo, e em seguida vem o tom vermelho, alaranjado, tá certo? Então aqui nós vamos usar o amarelo, tá aqui. Depois o vermelho. Já vamos colocar aqui. Em seguida, a gente pode trabalhar com marrom ou preto. Eu vou optar pelo tom marrom, que são os tons terra. Por quê? Porque quando a gente usa o preto, ele deixa a matiz, né, o brilho da tinta
perde um pouquinho, fica um pouco acinzentado, tá certo? Então por isso que eu vou deixar o preto por último, se houver necessidade. Eu acredito que vai haver, porque nossa pintura tem umas áreas escuras, então a gente por último pode usar ele. Está aqui, eu vou usar no final, a gente coloca, ok? Então esta é a disposição, são as mínimo de tinta que a gente pode fazer, não é, para esse trabalho que nós vamos executar agora. Ou seja, essa é uma demonstração de que material simples e um número bem reduzido de cores é possível fazer um trabalho relativamente interessante, ok? Então vamos começar. Eu vou então pegar, molha um pouco o pincel na água, e aí eu vou pegar um pouco da tinta branca e vou começar com, vocês perceberam que eu umedeci um pouquinho para que a tinta fique um pouquinho mais maleável e deslize com mais suavidade na tela, no suporte que nós vamos trabalhar. Então eu estou dando uma diluída um pouco mais, e assim ela ela mistura até melhor, dependendo do que você vai fazer. Como é o nosso caso, nós vamos fazer degradês, então nós vamos misturar esse material aqui. Então, primeira coisa, vamos escolher um local para a gente colocar um sol. Então, o nosso sol, eu acho que a gente pode, para não ficar uma coisa muito simétrica, vamos escolher um lugar como este. Este será o nosso ponto inicial. Depois disso, nós vamos pegar o amarelo, tá certo? Um pouco de amarelo, tá aqui. Um pouco de água, é só molhar um pouquinho o pincel na água, tá certo? E começar a mexer. Esse amarelo, vocês percebem, ele está com uma certa liga. Por quê? Porque ele está um pouco seco. Então, quando ele começa a ficar mais seco, ele vai grudando, né? Ele gruda no pincel, mas isso não é problema, é só colocar um pouco de água e insistir para que ele vá se dissolvendo. E eu vou fazer isso aos poucos. Vocês perceberam que eu estou com um pouco de branco, não é? Aqui, ó, para que a gente vá gradualmente fazendo essa nossa mistura, tá certo? Vocês viram como ele gruda? Porque ele está um pouquinho seco. Ou seja, quando ele fica muito tempo, é uma tinta que já tem um certo tempo, ou seja, ela já está próximo de vencer. Então ela já começa a secar um pouquinho. Então aqui, ó, misturou um pouquinho, e agora nós vamos em volta. Trabalhar com a cor amarela. Então eu vou agora pegando mais amarelo, não é? Eu vou pegando mais tinta amarela. Eu estou aqui, ó, misturando aqui do lado a tinta amarela, ó. Ok? Então ela já fica um pouco mais forte do que aquela. Eu já estou separando aqui. Eu vou colocar um pouco mais de água. Aqui está. E aí continuamos investindo aqui, ó. E aí já vamos fazendo um degradê entre o mais claro e o mais escuro. Pega um pouco mais de tinta. E assim nós vamos avançando. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Estou pegando mais amarelo, já pegando o amarelo puro. E vamos aplicando. Eu vou invadir um pouco mais a área
aonde tem o avermelhado, porque fica mais, ele cobre melhor quando um avança o outro, principalmente quando é cor clara. Então pode avançar, tá certo? Ó, avança bem. Ele passa sobrepondo, ele fica um pouco mais vivo, fica mais interessante. Então aqui está. Fizemos então aqui. Agora em cima do mesmo amarelo, a gente vai pegando um pouco de vermelho. Tá certo? Um pouco mais de amarelo para não ficar tão intenso, tá certo? Esse aí virou o que? Um alaranjado. Pego mais amarelo. Então aqui começa a ficar um alaranjado, porque eu vou aos poucos, né? Avermelhar aos poucos. Eu vou deixar uma coisa muito direta. E aí, olha, a gente vem e é só alisar, é só passar o pincel em cima. Pego mais tinta e vamos alisando, alisando. Pego mais um pouco de vermelho. Quando a tinta está um pouco mais nova, ela fica mais menos dura. O ideal é ela ficar o suficientemente pastosa para deslizar bem no pincel. Então aqui, ó, mistura um pouco, preparou, misturei um pouco com o amarelo. Agora já está ficando mais forte. Então eu vou fazer esse tom mais forte. Então eu passo fora, tá certo? E depois eu vou entrando com esse tom para fazer esse degradê. Então é só, enquanto a tinta está úmida, é muito fácil você construir esse degradê, tá, ok? Então agora que eu fiz o amarelo clarinho, o amarelo mais intenso, o alaranjado avermelhado, que é o mais forte, agora eu posso partir já para quase, ó, posso pegar até pura a tinta, ó. Peguei a tinta pura e aí eu posso ir com ela direto aqui já para deixar com uma intensidade maior. Depois que eu marquei esse ponto mais intenso, aí sim eu quero, esse pôr do sol ele precisa ficar mais escuro um pouquinho. Então eu vou acrescentar um pouco de terra, um pouco de marrom. Essa área, se vocês perceberem, olha, marcou um pouco a mais do que deveria. Então o que seria bom fazer para retocar? Esse amarelo que foi usado, ó, com um pincel mais limpo, e aí você vai de dentro para fora limpando o excesso, tá certo? Ó. Ok? E assim você faz o degradê do jeito que você gostaria que ele ficasse. Os controles que você faz entre as áreas escuras e as áreas claras você é que determina. Então, por exemplo, eu fiz o laranja aqui, então eu estou achando que entre esse amarelo e esse daqui, o laranjado, não está uma passagem muito suave. Então o que eu faço? Eu pego um pouco do amarelo, que é a cor mais clara, não é? E aí, olha, eu vou suavizando para fora. Eu vou suavizando. Se eu tiver que fazer isso para fora, significa que eu estou pegando alaranjado. Então eu não posso voltar aqui. Para voltar eu preciso lavar o pincel, tirar o vermelho, senão ele vai sujar a parte amarela que está aqui. E eu não quero isso. Então eu pego. Eu vou pegar mais um pouco da tinta amarela, tá certo? Que, como eu disse, é a tinta que mais utiliza. E eu vou agora acrescentar essa daqui, já está, olha, percebem como ela
tá bem mais molinha. Então ela pode ser diretamente usada para aumentar esse degradê. Perfeito? E assim eu posso concluir esse trabalho aproximadamente do jeito que eu imagino. Esta é uma maneira. Eu poderia também, já que o sol estaria aqui e por ser uma luz intensa ficaria clara, eu posso fazer também de outra maneira. Eu posso pegar isso aqui, ó, e no meio posso fazer um contorno assim, ó, para suavizar essa parte intensa, se eu não quiser que ela fique tão marcada, se eu não desejar que o sol fique muito marcado, então eu faço isso, eu marco, não é, essa parte para diluindo um pouquinho mais, e assim eu vou, não é, fazendo e marcando esse degradê do jeito que eu estou imaginando. Agora que eu acho que podemos nos dar por... Opa! Percebeu que quando você tem um tom mais intenso em cima, ele pode acontecer, e é bom que aconteça para que vocês também percebam como é possível retocar. Pega novamente o amarelo, não é isso? E aí é só passar em cima, que aí a gente elimina o problema, tá bom? Então é o retoque que você faz. Legal. Agora nós podemos então partir para o tom um pouco mais escuro, que é esse marrom, junto com um pouco de vermelho. Então vou unir os dois aqui, ó. As cores escuras, elas cobrem com muito mais facilidade, então é bom ter cuidado. Então eu vou começar um pouco aqui, vou dar uma horizontada, deixar horizontal aqui um pouquinho para mostrar essa parte, tá certo? Vem um pouquinho e aí eu acho que já está bom com esse. Dá uma limpadinha no pincel, pegue agora porque como eu disse, marca muito, então você vai pegar agora um pouco do vermelho para fazer a fusão dessas duas áreas. Muito bem. Então, esta é uma das maneiras de você usar tintas bem simples, não é? E fazer um degradê com o pôr do sol, que ele começa no sol branco, né, esbranquiçado, aí ele vai ficando do amarelo, passa para o laranja, vem laranja avermelhado, próximo do vermelho, e aí vai escurecendo. Agora que nós fizemos isso, nós poderemos então também começar a colocar algumas nuvens, não é? Colocar umas nuvenzinhas. E para isso a gente pode pegar um pincel menor, ó, tá certo? De numeração menor. E essas nuvens, por estar no pôr do sol, elas ficam um pouco amareladas e alaranjadas. Então eu vou começar com esse tom amarelo e marcar. É só soltar um pouquinho a mão e você vai, ó, deixando a marca, não é, da nuvem. Então vamos fazer mais uma aqui, ó. Vai soltando, tá certo? Aqui eu estou pegando o amarelo puro, eu posso até misturar um pouquinho nesse aqui, ó, que é mais clarinho, tá certo? E continuar, principalmente conforme vai descendo, né, nas áreas mais claras. E aí a gente vai, ó, marcando a parte que poderia simbolizar, que poderia não, a parte que representa as nuvens. É só, nesse caso, eu estou com um pincel chato, então você pode descer com ele e vai dando uma girada para mostrar a irregularidade da nuvem, ok? Olha só. Então aqui eu vou fazer mais uma bem pequenininha.
ok? Aquelas que estão ali, a gente pode pegar um pouco do branco junto com o amarelo para que ele possa ficar mais clarinho, um amarelo mais clarinho. Estou fazendo com um pincel de cerdas duras. A gente também pode usar, porque é uma área muito pequenininha, a gente pode também, se quiser, usar aquele pincel mais macio, não é? Aquele menorzinho, para fazer esse trabalho. Então, conforme avança para as áreas claras, vai ficando, não é, ó, mais claro. Então eu usei este pincel. Vamos ver como ficaria com aquele pincel redondo um pouco mais fino. Esse aqui, ó. Então é só pegar o tom amarelo, aí eu vou pegar um pouco de branco para deixar ele mais clarinho, tá certo, ó? E aí, com esses tons, eu posso dar os contrastes aqui, ó. Pego mais um pouquinho. E aí, ó. Mais um pouquinho só para... Porque embaixo é onde a luz está pegando, certo? Então é a parte que vai ficar mais clara. Estou pegando branco. Como a tinta está fresca, eu aproveito que a tinta fresca que está aqui na tela já vai se misturando com essa e dando uma marcadinha mais suave. E assim a gente vai soltando a mão e marcando as nuvens que estão pairando aqui neste pôr do sol. Podemos colocar uma aqui também, ó. E aí, eu acho que de nuvem já está bom. Ok? Nuvem já resolveu aqui. Se quiser deixar um pouco alaranjado, um pouco mais com o amarelo aqui, ó, também pode, ó, também fica interessante. Colocando, no caso aqui, o amarelo puro na parte de cima, tá? Ok, é isso aí, ó. Mais uma assim no finalzinho e pronto. Finalizamos um pouco essa parte de nuvens. Naquelas últimas a gente pode só deixar com um pouquinho mais aqui na parte de baixo, ó. É soltando a mão mesmo. A própria irregularidade, deixando a mão no ar, ajuda a formar o desenho
irregular da nuvem. Muito bom. Agora que nós fizemos essa parte, nós poderemos então agora partir para umas montanhinhas, umas áreas aqui embaixo que vão representar vegetação. Então a gente pode vamos imaginar por aqui, ó, uma vegetação. Como está muito próximo aqui do Sol, então o reflexo vai deixar essa parte da vegetação avermelhada, e esse avermelhado escuro ele tende para o queimado, assim, ó. Então ele vai dar a ideia de que está que tem o reflexo do vermelho. Aí a gente vai pegar o pincel menorzinho, dar uma umedecida um pouquinho só na água, para que a tinta fique mais fina. Ó, então a tinta aqui vai ficar mais fina para quê? Para que a gente nessas áreas, que é onde bate o sol, fazer aquela ideia de arbusto, né? Aquela ideia do matinho que está subindo. Podemos até fazer aqui, ó, como se fosse um graveto, né? Uma árvore que olha aí. Aqui também só mais uma. Mais uma aqui. Por quê? Porque nós vamos usar o preto para dar este arremate. Então o preto, esse aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho. Ele está um pouquinho grosso, aqui é muito pastosa, então eu vou molhar um pouquinho só na água, e aí está, ó, ele vai deslizar melhor. Então vamos lá. Então aqui seria pegar mais um pouquinho. Estou pegando aqui e misturando um pouquinho para diluir só um pouquinho. Soltinho, vai batendo o pincel, né, desse jeito como eu estou fazendo. Pega um pouco mais de tinta. E aí, ó, fazendo contrastes bem intensos. Para mostrar essa parte, né? E às vezes, se você quiser, pode até também, para mostrar que essa parte ela tem áreas mais aqui abaixo e levanta, né, elevados, pode dar um toques assim, ó, para mostrar que a vegetação ela se prolonga um pouco mais para frente, e aí ela bate, ó, tem umas partezinhas que
podem, ó, para não ficar um preto muito puro e aí ele fica muito frio. Então, só uns toquezinhos bem pequenininhos, sutis, porque tudo é escuro, tudo é sombra. Então, é só para sugerir que tem coisa aí nessa área que dá para ver um pouquinho. E aí, continuando, a gente vai pegar o preto, né, para fazer esse acabamento aí dos galhos, e aí vamos continuar, ó. Eu vou diluir só mais um pouquinho. E aí nós vamos fazendo as formas aqui, ó, da vegetação. Aqui, tudo com suavidade. Uns toquezinhos. E coloca o que você achar que deve para que fique próximo do que a sua imaginação deseja e você se sente satisfeito. Ok? Então, esta é a sugestão. Agora, pode ser feito o seguinte também. Que tal, para não ficar uma paisagem tão assim, limpa, vamos colocar umas aves aí ao longe, não é? Vamos colocar, tô colocando um pouco do marrom, né? Marrom junto com um pouco do preto para ficar bem escurão, ok? Ó, tá ficando assim, ó, mais intenso, para fazer a sombra de sugestão, na verdade. Umas silhuetas já são suficientes para sugerir. Então, a gente pode, vamos começar aqui. Imaginar que eu vou colocar a mão assim, ó, para ter um pouco mais de apoio. Então aqui a gente pode imaginar a cabeça, o pescoço e aqui, ó, o corpo, tá? E termina com aqui as asas. É sugestão, tá certo? Aqui, ó. Há uma perna aqui, ó. Uma. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Esta é uma, eu estou diluindo um pouquinho mais para deslizar melhor, porque a tinta fica mais fina quando a gente dilui um pouquinho. Então, com a tinta mais fina, dá para fazer mais detalhes, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui mais uma aqui próximo, como se estivesse querendo... Vamos fazer uma levantando voo aqui, tá? Essa daqui já está quase lá, não é? Então, aí a gente faz uma... Deixa eu fazer mais o corpo aqui. Vamos fazer uma aqui, ó. Deixa eu afinar um pouco essa tinta. Então vamos lá. Aqui vai ser o bico, a cabeça e aí vem o corpo. Então daqui nós vamos ter um pé, outro pé, e as asas já está batendo as asas aqui, ó. Vem para cá e vem para cá.
batendo as asas. Então tem mais uma aí. Mais uma. Se quiser, para não ficar vazio, a gente pode fazer mais uma pequenininha aqui, ó. Vamos imaginar aqui o corpo, cabeça e aqui, ó. Pronto, já é suficiente para simbolizar uma ave. Aqui pode ter uma também aqui, ó, se quiser, pequenininho, menor ainda. Prontinho. E assim você pode construir rapidamente uma paisagem do pôr do sol usando tintas elementares como estas que eu mostrei, a um custo bem baixo, né? Porque essas telinhas também são bem baratinhas, tá certo? E aí você tem aí o seu trabalho. Um grande abraço para vocês.